Estou aqui com a doutora Janaína, dentista, atua na área há mais de 10 anos e a gente vai trocar uma ideia aqui, bater um papo sobre a experiência que ela tem com contabilidade, com tributação, com impostos na área da saúde, desde quando ela se formou ou até antes também. Doutora, eu queria saber, basicamente, você contasse um pouco da sua história, desde a época da faculdade até depois que você se formou, e qual foi a sua experiência que você teve com contabilidade, com impostos, com INSS. Na sua faculdade, você teve alguma informação, alguma aula sobre alguma coisa do tipo? Não? Qual a sua experiência na faculdade primeiro? Vamos lá por partes. Eu formei na Universidade Federal de Uberlândia, em odontologia, mas acredito que todas as faculdades seguem mais ou menos esse padrão. Eu tive uma aula, perto de formar só, falando sobre carnê-leão. Eu até lembro, até hoje, que a gente sempre falava leão, né? E foi o único contato que eu tive ali na faculdade sobre contabilidade. E aí, quando eu me formei, como acho que a maioria das pessoas que fazem aí nível superior, eu nunca tinha tido uma carteira de trabalho, carteira assinada. Então, eu não sabia o que era isso. Eu fui trabalhar e ninguém me falou sobre contribuição, sobre carteira de trabalho, sobre o modo de contratação. Então eu meio que fiquei no limbo ali, né? 2 anos trabalhando sem contribuir, o que vai me prejudicar lá na frente, que vão ser menos 2 anos quando eu for me aposentar. Isso pra gente lá na frente faz muita diferença. Talvez lá no início a gente não vê que isso importe, porque a gente tá ali sedento para trabalhar, não quer que desconte nada do nosso salário, porque você ganha ali R$1.500, R$2.000 e aquilo ali pra gente é muito dinheiro, não quer que desconta nem R$100 ali, né? Sim. Então a gente fica ali sedento para trabalhar e ganhar cada vez mais dinheiro, mas a gente esquece de fazer um planejamento futuro, que é muito importante, assim, que a partir do que o tempo vai passando, que você vai trabalhando, vai vendo como é desgastante a profissão, você começa a projetar e pensar no seu futuro. E 2 anos sem contribuir vai fazer muita diferença para mim. Bacana. Então, reforçando a importância de já pensar na aposentadoria desde quando você já está estudando, porque quando você se formar já começar a contribuir. É um conselho que eu dou assim, para quem está formando. Gente, procure um contador. Eu não tenho um salário ali nem de R$2.000, eu sou isento de qualquer taxa ali do imposto, mas comece dando esse recibo, procure a contabilidade para fazer a sua declaração de imposto de renda, porque faz muita diferença. Outra coisa assim, que eu vi que atrapalhou muito era o quê? Às vezes eu ia no banco, abrir uma conta, você trabalha? Trabalho. Cadê a sua declaração de imposto de renda? Eu não tinha. Então, na hora de ir no banco, abrir uma conta, eu tinha problema com isso porque eu não fiz uma declaração de imposto de renda. Então, isso é muito importante para quem está formando. A gente não consegue pegar crédito no cartão de crédito, a gente não consegue abrir às vezes, pegar um empréstimo no banco para você mesmo abrir sua empresa, seu consultório, se você não consegue. Então, formou, busque um contador. Inicie a sua declaração de imposto de renda, porque isso vai te ajudar muito na sua carreira profissional. Bacana. E depois que você começou ali a atuar até em outro consultório, foi isso? Você começou no consultório de outra pessoa? Isso. Quando eu comecei, eu não tinha meu consultório próprio. Então, eu comecei como prestadora de serviços. Em outro consultório. Em outro consultório. O que eu vi ali, né? Eu pensei assim, gente, eu queria ir para um lugar para aprender como funcionava tudo. Porque a minha intenção era montar um consultório, mas eu queria saber na prática como aquilo ali funcionava. E aí, o que aconteceu nesse processo? A gente não fez nenhum contrato de prestação de serviço. Então, ou seja, eu era uma pessoa que prestava serviço para uma empresa, estava lá todos os dias, não recebia 13º, não recebia férias, não tinha férias, né, nada. Então, eu estava ali prestando serviço. Você só ganhava um percentual do que você produzia. Do que eu produzia. Sem contrato de prestação de serviço, sem nada. Sem nada. Então eu não era nenhuma CLT e não era nenhum prestador de serviço MEI contratado, né? O que é importante também as pessoas que têm clínica fazer? Claro que assim, eu sou muito grata pelas pessoas que me contrataram, que me ajudaram muito. Quando eu tinha acabado de formar, acreditaram em mim, apostaram em mim. Mas dentro lá da própria empresa vi acontecerem coisas que podem acontecer com qualquer dono de empresa.
Um dos dentistas que trabalhavam lá levou essa clínica na justiça justamente por isso. Por não ter nada formalizado, Por não ter um contrato e nem ter CLT, né? Justamente, por não ter nada formalizado. Né? A gente sabe que como dono de empresa, que depois abre clínica, e como dono de empresa que eu sou hoje, é muito importante a gente pegar e fazer um contrato de MEI para esses profissionais. De prestação de serviço. Isso, você vai estar ajudando tanto a pessoa que trabalha com você, é um contrato de prestação de serviços, né? Isso, gente, só uma coisa, né? O profissional de saúde não pode ser... Não, que isso, doutor. O profissional de saúde não pode ser MEI, só para deixar claro, mas pode fazer um contrato de prestação de serviços em que coloque cláusulas para não considerar como empregado. Aí tem que fazer um contrato bem feito, tá? Seria um CNPJ prestador de serviços. Exato. Então abre já esse CNPJ que seja, porque também outra coisa que eu me vi nesse processo. Aí eu comecei no meio desse processo a fazer meu livro caixa, né? E chegou o momento que meu recibo ali ultrapassou o meu livro caixa, eu estourei a minha alíquota. Então eu entrei numa porcentagem aí de quase 20%. Eu já recebia pouco, a minha alíquota estourada, ainda tive que pagar mais de 20% de imposto. Se eu tivesse aberto naquela época um CNPJ, eu estaria pagando aí 6%. Né? 6%. Então ninguém me aconselhou nisso, ninguém falou nada sobre isso. Então é um conselho que eu dou para vocês, profissionais de saúde que estão formando. Busque um contador, se informe, a faculdade não vai te dar isso, não vai te falar isso, mas se você pretende ter uma empresa, ou se você pretende prestar serviço para alguém, se você não é concursado e não vai ser CLT, busque um contador para te ajudar nesse processo, que é fundamental. Bacana. E depois que você quis montar o seu, já tinha uma estrutura para montar o seu, já tinha um dinheiro, uma estrutura, alguém te ajudou para montar o seu. Como que foi essa experiência de montar o seu depois? Você teve quais problemas com contabilidade em geral, assim? Então, aí, quando eu resolvi montar o meu consultório, a gente contratou um contador. Aí o meu sócio na época já era dentista, então já tinha mais experiência nessa área. Foi um processo mais tranquilo, né? Porque eu não sabia nada disso. Então, o que o contador ali nos ajudou? Nesse processo de abertura da licença da vigilância sanitária, porque eu não sabia nem para que lado que ia. Quando a gente foi abrir o consultório, eu era responsável técnica, então eu não sabia. Quantas equipes que tinha? Quantas cadeiras Eram que tinha? 3 cadeiras. 3 cadeiras. Então... 3 cadeiras já tem que ter autorização da vigilância. Todas têm, mas com 3 você tem que entrar com um projeto e tudo. Isso, a gente entrou com um projeto e nesse trâmite é muito assim, vai, volta, corrigir isso, corrigir aquilo. Então o contador na época me ajudou bastante nisso, porque eu não tinha noção nenhuma, né? E aí a gente engrenou, começou a andar e foi isso. Beleza, gente. Então, resumindo, mesmo estando acabando a faculdade agora, procure um contador para te ajudar, para você já contribuir com o seu INSS e também você pensar na melhor forma de tributação para você pagar menos imposto e ter uma vida na profissão de saúde, qual for a sua profissão, se é dentista, médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, mais lucrativa. E você vai otimizar também todo o seu tempo. Tá? Obrigado, doutora Janaína. De nada. É isso.